Quem acha que o mundo é desigual? Só eu? Não. A gente fez, você representou. Agora é interessante a gente dizer que a palavra igualdade, ela é muito abrangente. E a gente precisa dissecar para entender em que pontos existe a desigualdade. Né? É lógico que a desigualdade, quando a gente fala, 90% de vocês e de quem quer que você venha conversar sobre isso, vem a desigualdade material. Essa que vem de cara no pensamento. Não é? Porque uma pessoa não tem nada, o outro tem muito. Não? Bom, isso é uma coisa boa de escutar, que todos nós já temos essa observação, porque no passado da humanidade, por mais que muitos observassem, não fazia diferença nenhuma. É só nada mais do que normal. Por quê? Porque a gente, infelizmente, como sociedade, ainda engatinhava em termos de solidariedade, né, através do nosso avanço moral, que ainda era muito limitado. Avançamos bastante, ao ponto de hoje em dia, essas diferenças, elas chamam mais atenção e elas também nos tocam muito mais. Mas, como eu estou falando, sempre a que mais está aparente, que são as diferenças, as desigualdades materiais. E por quê? Por que é assim? Né? A gente fica imaginando assim, poxa, por que o mundo não é tudo igual? Será que funcionaria o mundo ser onde todos fossem exatamente iguais? Então a gente se confunde um pouco, porque ao mesmo tempo a gente quer igualdade, mas a gente tem que dissecar para entender o que é realmente igualdade. Na nossa essência, somos todos iguais? Não. Mas aí já complica a situação, porque partindo do princípio que nós não somos todos iguais, fica difícil a gente expect igualdade. Né? Igualdade de outcome, de resultados. Né? Então aí a gente fica até refletindo, é verdade, né? Nós somos diferentes. Mas então onde é que está a lei da igualdade? Porque isso é uma lei no Livro dos Espíritos. Onde é que nós, na essência, somos iguais? Isso aí. Então é mais ou menos isso que a gente vai conversar. Sobre a lei de igualdade. Aí é a única frase que tem igualdade. Aí depois vira tudo desigualdade. Desigualdade de aptidão, desigualdade social, de riqueza e desigualdade moral. Então é preciso a gente dissecar isso para a gente então entender e não ficar sempre só numa situação de impotência. Porque a gente quer melhorar as situações dos outros, a gente quer fazer pela gente, a gente quer fazer por todos. A gente espera que todos tenham condições para se desenvolver, assim como muitos de nós encontrou nessa vida. Não é? Isso é bom, ter esse sentimento de solidariedade. Mas a gente precisa entender o porquê das coisas. Então, a pergunta principal em relação à lei de igualdade, Kardec, que tinha esse pensamento, pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, essa pergunta aqui, a 803. Ele coloca: todos os homens são iguais perante Deus? E aí ele coloca que sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizei frequentemente, o sol nasce para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Ou seja, como você falou, na criação, os espíritos que são criados a todo momento são criados iguais, simples e ignorantes, iniciando uma jornada evolutiva. Daí em diante, é quase como se fosse uma corrida. Eu até achei uma fotinha aqui, depois eu fiquei olhando para a foto e falei, essa foto até que não representa tanto assim não, porque
tá todo mundo cada um com uma corzinha diferente. Eu queria achar uma foto que tivesse todo mundo igual no ponto de partida. Porque no fundo, todos nós começamos no mesmo ponto, mais ou menos nivelado, sem conhecimento, sem experiências, aprendendo a partir dos primeiros desafios da vida. E a beleza disso na criação é que cada um enveredou por um caminho diferente. Cada um fez escolhas diferentes. Cada um experienciou situações diferentes. E isso traz uma riqueza enorme que agora nos diferencia. Que agora todos nós... Você já imaginou se todos nós pensássemos iguais? Se todos nós tivéssemos os mesmos gostos? Quem é casado aqui sabe. Já imaginou casar com a cópia de você? Entendeu? Fica chato. Fica chato. Gosta da mesma coisa, ri da mesma coisa, é tudo igual, não acrescenta nada. Nós nos completamos. A minha deficiência é completada pela o que sobra da minha esposa e vice-versa, do meu amigo, do meu vizinho. E a sociedade ela funciona assim, com cada um com seus talentos únicos. Fruto de quê? De experiências únicas que cada um de nós tivemos. E criamos essas tendências, cada um enveredando por um caminho. Então, sim, na lei de igualdade, o começo foi igual. E daí em diante, cada um seguiu o seu destino. E a gente sabe, né, depois que a gente entra no espiritismo, a gente começa a entender que nossa jornada evolutiva, né, ela é uma coisa que demora, tem muito tempo, nós já viemos reencarnando há muito tempo, isso não é de agora, essa encarnação que não tem conhecimento, às vezes pensa, essa aqui não é a primeira encarnação, e está longe de ser a última, né? Então temos muito que aprender, diferente, obviamente, de determinadas doutrinas cristãs, no caso, catolicismo, protestantismo, que acreditam que o espírito é formado no momento da concepção, ou seja, não teve uma vida prévia. Então, essa aqui é a primeira vida, né? E nós sabemos que não é, essa não é a primeira vida do espírito, né? Qualquer um de nós, se olhar para dentro de si, vai encontrar aptidões, tendências que não aprenderam dos pais. Olhar bem, você vai ver, meu pai não gostava disso, nem minha mãe. Eu nunca fui exposto a nada disso. Na família que eu venho, dos amigos, do meu rol de amizade, e eu adoro isso. Da onde que vem essas coisas? Não. Isso tudo de um cabedal que fica aqui no nosso subconsciente, armazenado de múltiplas existências que a gente vem trazendo, né? E vem construindo esse espírito que... E hoje, obviamente, nós estamos bem melhores do que fomos. Na verdade, hoje nós, para a maioria de nós somos o melhor do que a gente consegue ser. Hopefully, indo sempre, né? A gente nunca atrasa, né? Mas não estagnando tanto, a gente vai de pouquinho em pouquinho seguindo. Então, vamos destrinchar a desigualdade. No caso das aptidões, o Kardec pergunta, na 804, por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Sem ler a resposta. O que vocês acham? Peraí, deixa eu ler. Para que eu possa ensinar o outro. Descobrir suas próprias, Descobrir desenvolver. seus talentos. E a vontade também. Às vezes a gente vê, por exemplo, um músico que fala assim, vai assistir uma sinfonia de um virtuoso. Aí você fala assim, nossa, como eu queria tocar como você? Ah, você queria tocar como eu? Eu treino 6 horas por dia. Nos últimos 30 anos da minha vida, para chegar onde eu estou, assim. Ah, não, assim dá muito trabalho. Mas cada um com o seu gosto, com a sua determinação, com a sua força de vontade, consegue aptidões que não são da noite para o dia, que demoram para se conquistar. E isso é a beleza da coisa, né? A força de vontade, o nosso desejo de crescer, de aprender e de nos guiar na vida naquilo que nós queremos, né? Então ele coloca que, apesar de ter criado todos os espíritos iguais, cada um desses vive mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Essa é uma coisa que eu também, em termos de matemática, não estava pensando.
a gente vai concluir nisso aí. A diferença está entre eles na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Cada um aqui tem a liberdade de escolher o que quiser, ser da vida, fazer da vida, né? Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Aí agora a gente entra numa questão que quem tem conhecimento do espiritismo sabe que em termos evolutivos a Terra ela tem um papel ainda mediano, não é? Existem planetas menos evoluídos, que existem espíritos ainda mais primitivos, e planetas na frente da Terra, onde espíritos que estão estagiando lá têm mais avanço moral, desenvolvimento na sua jornada. Então é comum que você vê missionários, espíritos de mundos mais avançados, vindo para a Terra para ajudar no crescimento. E a gente vê vários exemplos assim, vários. Se você for olhar na história da humanidade, é impressionante. Tem livros que falam sobre isso. E, obviamente, tem um livro que fala que são os exilados de Capela, que conta uma situação bem específica de espíritos mais avançados do que os terráqueos da época, que resolveram, ou melhor, resolveram não, né, foram forçados a vir aqui à Terra, reencarnar por um período de tempo, porque o planeta deles, no caso Capela, tinha avançado, assim como o nosso planeta está avançando moralmente, e eles estavam destoando, então precisavam fazer um estágio, quase como uma recuperação antiga da nossa escola, que a gente tinha que reestudar para depois acompanhar a classe que foi moving forward. É mais ou menos isso. E esses espíritos que vieram para cá, muitos livros colocam eles como sendo os egípcios, não os egípcios de agora. Você vai, né? Não sei se alguém aqui já foi ao Egito. Acho que a Ana Paula já foi. Você vai no Egito agora, você fala, cadê os capelinos? Cadê o pessoal? Foi todo mundo embora. Mas se você vai no Egito de 3, 4 mil anos atrás, a tecnologia que eles traziam, a organização, era uma coisa assim de outro mundo. Como? Assim como vários outros pontos no globo, vários espíritos missionários vieram ajudar nesse avanço. Porque se você deixa a comunidade sozinha, por si só, para se desenvolver, demora muito mais. Demora muito. É impressionante. Eu me lembro, eu já contei isso aqui, uma história, eu estava vendo os documentários no Netflix, eu vi um documentário de um inglês que no início da formação da Austrália, não sei se você sabe que a Austrália ela começou com os ingleses colocando lá quase que todos os prisioneiros e criminosos na Inglaterra que estavam servindo penas longas, algumas penas assim até que iam morrer. Você quer liberdade? A gente descobriu uma terra nova que é colonizar ela. Então foram botando pessoal para lá. No caso desse cara, esse cara era prisioneiro e o navio chegando perto naquela área de Melbourne, que é mais ali embaixo na Austrália, parece que o navio afundou e ele acabou que ficou ali. E estavam procurando ele, pessoal que já tinha colonizado da outra cidade mais acima, mas deram ele como morto, e ele acaba depois aprendendo a sobreviver sozinho, ele vai e encontra os aborígenes, que não mataram, porque eram tribos assim bem violentas. E porque ele começou encontrando jovens na praia que iam pegar a Shell e tudo mais, aí os jovens curiosos, né, adolescentes e tal, quando vê, aí quando ele vai, ele acaba que se insere numa tribo e aprende o primeiro australiano, inglês, a aprender a língua dele. E ele começa a conviver com os caras e começa a aprender da cultura deles. E eles eram muito primitivos e já viviam ali, ó, milhões, é impressionante. Isolados no continente australiano, os aborígenes australianos já viviam há séculos. E uma das coisas que chocou o inglês foi que na cultura dele, os hábitos
muito supersticiosos, quando acontecia coisa da natureza e quando morria algum elder da tribo, eles achavam que era um sinal que eles tinham que ir e na outra tribo rival e matar pelo menos umas 3 ou 4 pessoas para justificar a morte dele. Então ele convivia, ele vendo essas guerras que não terminavam nunca, porque daqui a pouco viu outro povo também para matar eles na cara do que aconteceu a coisa de ruim lá. Aí eles agora vão. Chegou uma hora que ele chegou, quando ele começou a dominar a língua, ele falou: chega, basta! Isso não vai a lugar nenhum. Vocês não estão vendo que não é isso? Começando a explicar, e os gêneros. Não, a gente sempre viveu dessa maneira. E se deixar, vai continuar vivendo assim por mais não sei quantos séculos. Ignorância. E o cara falou, não é isso. Não é isso. Aí tentou intermediar, dialogar entre as tribos, começou a tentar, e aí conseguiu que pela primeira vez eles trocassem coisas ao redor, ao invés de se matarem. Foi preciso. E olha que não era um cara evoluído, não. Era simplesmente um cara que veio da Europa. Entendeu? Imagina os espíritos mais puros que vêm até aqui, reencarnam entre nós e vêm através do exemplo mostrar uma maneira diferente de ser, como esse inglês mostrou ali para os aborígenes. Isso aí que você está falando, na verdade, a gente pode até expandir isso daí, não são apenas espíritos, são civilizações inteiras que vieram, né? Porque quando a gente fala do espírito, a gente não tem noção assim, do número de espíritos que somos. Tem um seriado no Netflix que eu estou assistindo e que para mim é os científicos, o lado científico do Exilados de Capela, chama Ancient Apocalypse. Tá bem no Netflix, assistam para vocês verem. Agora, daqui a pouco a gente vai ter a prova de que esse povo, mais evoluído que nós, né, na época dos terráqueos, vieram para cá com esse propósito e nos ensinaram e aprenderam, porque para eles foi um punishment, né, de vir para o país mais moralmente atrasado. Mas enfim, chama Ancient Apocalypse. E é engraçado, né? Que o mundo, assistam para você ver. O mundo, muito bom. As sociedades que não, obviamente, não acreditam em reencarnação, não entendem, ainda ficam na busca de naves espaciais que vieram de outros planetas, que vieram trazer essas tecnologias. Não é? Então ficam na busca de relatos, escritos, pinturas rupestres em caverna, o que seja. Mas, na verdade, essa migração ela aconteceu do lado espiritual. Ou seja, espíritos que vieram para cá, para o orbe terrestre, e começaram a reencarnar aqui, no meio de tudo. Agora, tu imagina, não sei se alguém aqui tem filho que seja super inteligente. A gente tem um amigo nosso que o filho é um gênio. Gênio. Fora da curva. Fora da curva. Na idade desses, assim, já pensando coisas assim, por que esse moleque está pensando nisso? Não sei se alguém conhece alguém aqui, mas imagina espíritos mais evoluídos encarnando aqui entre nós. É notável, numa idade tenra, você já nota os objetivos, as vontades, o que quer fazer, e quando chega na idade adulta já começa a querer inventar coisa, a desenvolver, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e você fala, é impressionante, e faz uma diferença. Então, é normal que nós recebamos isso, mas é normal também que na Terra, o número de espíritos que a gente está aqui, reencarnados, nós temos espíritos mais velhos, que já reencarnaram mais do que outros, que são mais amadurecidos, e espíritos um pouco mais jovens, que ainda são mais infantis, que ainda aquilo que realmente os agrada é mais os sensores, as coisas mais materiais, né? Então você nota, aí você pensa, mas por que estamos assim nessa mistura? É normal, a mistura até que não é nem tão radical, porque aqui entre nós não tem os primitivos como nós fomos no início das nossas encarnações. Aí alguém vai falar assim, não, mas e os primitivos lá da Papua New Guinea que ainda comem carne humana? Esse pessoal aí já é evoluído, comparado com os mundos mais primitivos, sabia? As nossas primeiras encarnações não foram aqui na Terra e fico imaginando o que deveria ser nos mundos primitivos a encarnação que deveria ser o terror, entendeu? Mas vivemos sobre isso, vivemos e aprendemos. Então, nós também aqui na Terra temos uma diferença moral, uma gama
que comporta a Terra. Temos espíritos mais infantis, espíritos um pouco mais amadurecidos, e temos alguns entre nós espíritos mais avançados nos servindo de exemplo. Então a gente entende que existe desigualdade de aptidões e por que isso existe. Né? Um espírito que vive mais, obviamente, desenvolveu mais aptidões. Um espírito que vive menos, que viveu menos ainda, está engatinhando e ainda não tem essa experiência. Né? Eu achei aqui aptidão, mas botei só aptidão mais, como é que fala? Material, né? Que seria trabalho, gosto, essas coisas. Eu acho muito legal. E aí, vem aquela que nos choca mais, que realmente é aquela que nós, hoje em dia, queríamos que fosse diferente. E não entende por que não é. Não é? E Kardec, obviamente, numa época que o livro foi escrito, convivia na França com uma situação difícil, onde muitas crianças viviam ao abandono. Kardec, inclusive, trabalhou com pestalozzi em orfanatos. Existia poucas instituições fazendo trabalho de caridade. A igreja era o papel principal nisso aí, mas as sociedades se dividiam em classes de uma forma muito bem delineada. Né? E você sabe uma coisa que eu escutei outro dia num comentário, falando que os países e as sociedades estão mais divididas em classes são as menos desenvolvidas moralmente. Quando a gente se preocupa muito com isso, é porque a ficha ainda não caiu, está se achando superior, quando na verdade não tem nada de superior. Então ele coloca, é lei da natureza as desigualdades das condições sociais, como se Deus tivesse criado uma coisa para que isso existisse, está aqui, ó. E aí ele coloca, não, isso é obra do homem e não de Deus. Então, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Aí ele eterna somente as leis de Deus, o são. Então veja que dia a dia ela gradualmente se apaga. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Então, é lógico que a gente vai encontrar nas histórias do passado essas classes que se subdividiam de acordo com o teu status, de acordo com posses materiais, títulos e coisas assim. E assim a gente ia, né, vivendo, no sentido de que alguns podem entrar em determinados lugares, outros não podem entrar. Uns são da classe X porque se apresentam de uma maneira, pela cor também, não é? A gente vê que também isso daí play a part muitas vezes. E isso demonstra a nossa inferioridade moral mais destacada quando as classes estão bem vivas. E aí eu separei algumas partes, né? Eu acho que quem vem do Brasil vai lembrar essa foto aqui. Quem lembra do elevador de serviço social? É verdade. Nossa. Quantos casos que a gente não viu de empregado com o elevador de serviço quebrado, entrou no social. Teve um caso que foi de Manchete, que a patroa entrou e falou, eu não posso entrar com essa pessoa aqui no elevador. Esse elevador não foi ela que subiu de escada, tinha que subir 20 andares para trabalhar. Entendeu? O que isso demonstra? Não é? Você vê como a gente ainda, quando a gente divide nesses termos, você vê como a gente ainda está moralmente atrasado. Porque o que me coloca superior à pessoa que trabalha como servente? Aonde está a superioridade? Porque eu tenho mais dinheiro? Eu tive condição de comprar o apartamento que eu moro? É isso? A gente sabe muito bem que a diferença não está aí. E outras desigualdades que foram desigualdades, né, relativas ao tempo, que foram, né,
mudando. No caso da escravidão, que é mais antiga e que persiste até hoje, né? Muita gente pensa que a escravidão acabou. A escravidão, como a gente conheceu na história, né, da raça africana vindo da África para os países, a maioria da América do Sul, para trabalhar em plantação, foi a mais evidente, a mais recente, mas agora, entre nós, no momento, agora existe escravidão. Nos países árabes ainda existe escravidão. Entendeu? As 3 fotos existem até hoje, só que as 3 fotos sem logo, né? Hoje em dia na sociedade. Não tá... O elevador é o mesmo, só que, né, ninguém... A discriminação tá ali. Às vezes a pessoa deixa de entrar, mas não fala. Mas a lei passou no Brasil, pelo menos, Sim. e parou isso. Na lei. Aqui, eu não sei se houve isso aqui. Engraçado é que aqui... Porque eles separavam os ônibus, né? Ônibus no lado. Aqui? Não. Não, mas aqui engraçado, olha que interessante. No Brasil, a diferença foi mais de classe. E aqui foi mais de raça. Entendeu? Então, o americano, naquela época, se o negro fosse rico, podia ser rico e tentasse entrar num clube, o pessoal olhava para ele, não importa o dinheiro, que não entra. O brasileiro não. O brasileiro, se o negro fosse rico e ele se apresentasse, o brasileiro aceitava. Né? Então a gente viu vários casos de atletas, de atores, gente de posição que tinha dinheiro, não, aí entra, porque a nossa divisão era por classe. Né? E obviamente no caso das mulheres, né, a gente vai ver que essa foto aí foi em Nova York, né, quando o sufrágio, né, a vontade, a mulher não votava até, quem sabe de história aí? 1900 e... pouquinho. Não fazia sentido, aí depois começou a fazer sentido, mas é recente. Hã? 1954? O quê? A mulher não votar, não. Aqui nos Estados Unidos, 1900 e pouco. Bem pouquinho. Acho que antes da Primeira Guerra Mundial. Começou o movimento mesmo no final de 1800 e pouco, e vários direitos, e depois, obviamente, foi... Né? E hoje em dia, nós temos sociedades, principalmente algumas muçulmanas, né, no Oriente Médio, onde a mulher, os direitos, nem direito de dirigir tem. Não que eu acho que isso seja muito bom. Lá em casa, meu carro já está amassado, que é uma beleza. Tá? Tô brincando. Tô brincando, porque eu não vou dormir na casa do cachorro. O cachorro não deixa. Mas no Brasil tinha esse negócio, né? Ah, tá dirigindo a mulher mesmo, não sei o quê. Mulher é muito mais cuidadosa. É muito mais. Eu tô brincando. Mas em alguns países isso acontece. Mulher não dirige, mulher não vota, mulher não anda sozinha. Mulher tem que ter algum familiar homem do lado, seja irmão, seja primo, seja tio, ou seja marido. Sozinha já era. Pode até fazer alguma coisa com ela que, pela lei, não dá em nada. Sabia? Impressionante. 1920. Foi 20? Então foi logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então essas desigualdades, o tempo foi mostrando que não tinha razão de ser. Né? A gente foi evoluindo ao ponto de falar, não, peraí, a escravidão como era por lei autorizada, pelo amor de Deus. Né? A gente viveu um período na qual chegou um ponto onde ela não tinha mais. Né? Nós evoluímos isso aí. No caso dos direitos da mulher, a mesma coisa. Né? E no caso da hierarquia social, que a gente vai vendo, de pouquinho em pouquinho está se mudando, está se extirpando isso aí. O que não, por mais que isso venha a melhorar em termos de organização social, ainda assim a desigualdade persiste. Mas já não é mais institucionalizado por lei, não é uma coisa, uma regra social, mas ainda existe. E por quê? A diferença de aptidões é uma. A diferença de maturidade moral é outra. E, obviamente, o nosso egoísmo ainda persiste. Né?
Por quê? Porque a gente tem esse drive de crescer materialmente, o que é normal, essa ambição, a gente sempre fala disso. O Espiritismo, ele não veio, assim como o Evangelho de Jesus, Jesus explica isso muito bem, não veio para transformar as pessoas em mendigos. Porque a gente pensa muito naquele conceito. Não, é mais fácil o fio de camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ih, ferrou. E agora? Não, eu estou trabalhando tanto, juntando um negócio, estou querendo ficar rico, agora o céu está excluído para mim porque eu sou rico. Não é isso. Isso não é uma condenação à riqueza. É como você utiliza melhor. Porque caixão não tem gaveta. A gente não vai levar nada. Entendeu? Mas já que nós fomos agraciados com situações, e eu falo agraciado porque muita gente fala assim, não, poxa, eu sou dono da minha riqueza, eu trabalhei para ser rico, ninguém deu nada, eu comecei do zero. Ah, é? Não necessariamente. Todo mundo teve ajuda de alguém em determinado momento. E quando não viu ajuda, a ajuda veio do lado de fora. Por quê? Porque era um plano encarnatório que você tinha que ter aquilo ali para saber administrar aqueles bens e poder fazer com que ele beneficiasse o maior número de pessoas. Que dinheiro parado na conta ali, onde o cara só se beneficia, vai responder por aquilo. O dinheiro precisa girar. Girar e beneficiar o máximo de pessoas. Né? Como diz o Emmanuel, dinheiro na sociedade é igual sangue no corpo. Tem que circular, senão necrosa, gangrena. Então, gente, nós, obviamente, brasileiros, dependendo da idade, viemos de um tempo no Brasil onde se doutrinava muito essa noção de que você vê alguém rico, eu jovem achava isso, acho que todo jovem aqui já foi socialista comunista, não acredito nisso. Porque a gente não entendendo muita coisa, a gente quer construir um mundo melhor, não é? A gente quer que todo mundo fique igual. Então a gente, não, tem que tirar do rico, dá pro pobre, olha, o cara tem demais, e não sei o que, e não entende como realmente o equilíbrio funciona na sociedade. E a gente vai falar isso aqui na próxima parte. E fica naquela coisa, como é que pode gente passando fome? Isso é diferente. Realmente, passar fome não deveria existir. Né? Por quê? Porque nós deveríamos exigir dos governantes que a miséria, a necessidade do básico, isso aí não deveria, isso aí é um papel que eu acho que tem que ser colocado, porque existem situações que o pessoal falta de cracks mesmo. Sabe? Olha, isso aí a gente que trabalha há mais de 20 anos no México, com crianças e pessoas muito pobres, das famílias que a gente ajuda, eu presenciei isso. Quando a gente começou a ajudar, a gente foi um dos primeiros lá na colônia. Era estrada de terra, não tinha esgoto, não tinha eletricidade, não tinha nada. E eu via, nos meus olhos, a diferença entre, no meio daquela pobreza toda, uma mãe que segurava as rédeas da família, que educava as crianças. Eu me lembro, o Carlinhos e a Carla e os dois pequenininhos. Dava banho de tigela, porque não tinha água corrente. Ela varria o chão de barro, ela asseava as crianças, todo mundo comia o que tinha, a gente comia, e ela educava eles para ninguém sair, não podia, quando começaram a virar adolescente, não podia sair de casa, porque ela tinha medo. A menina dela foi uma das únicas da colônia inteira que não engravidou com 12 anos. E o que eu vi lá no México, de teenage pregnancy, todo mundo. Né? Porque é comum lá, o homem fazia filho aqui, fazia filho ali, na esquina, o cara tinha espalhado, não cuidava de ninguém. Né? O que afundava cada vez mais na pobreza, porque era cada vez menos chance de você, né, levantar aquilo aí. Então você começa a ver que são tantos hábitos errôneos, são tantas coisas que se perpetuam que literalmente são os causadores daquela situação, não é? Então a gente tem que olhar que nós fazemos essa ajuda há tanto tempo, onde a gente vai lá, a gente não dá toda a comida do mês inteiro, a gente dá o que a gente dá, dependendo do número da família, ajuda por uma semana, que é uma ajudinha, para que eles possam, talvez com aquele dinheiro, fazer outras coisas. Mas eu sempre falava lá, vai se educar, se esforça, vai valer a pena, estuda. Nossa. O Carlos era o único menino, desde pequenininho, que ia virar engenheiro, estava fazendo faculdade para virar engenheiro.
Estava com 18, agora já está com 20. Está com uns 24, né? 24, 25. E a Maria, que é essa senhora, não tem dente nenhum, muito pobre, que é a mãe dele, muito feliz e tal. E eu falei assim, ó, no dia da graduation, a gente vai dar um festão. Vou levar eles lá para comer lagosta lá em Porto Novo. Eles não sabem qual lugar do mundo vai assinar. Eu gosto de ir lá de vez em quando, eu falei, pô, vamos lá. E é comigo a conta. Aí eu vou lá entregar comida no mês, aí eu vi que ela estava triste. Aí eu falei, o que houve, mãe? Ela falou, o Carlinho engravidou uma menina. Vai parar a faculdade. Porque agora tem que trabalhar 2 dobradas para sustentar a casa. Ele já é um dos únicos incampos da casa. O pai tem problema do coração. Último ano, né? Meu pai tem problema do coração, não pode trabalhar. Então, subiu 2 escadas, já parece que vai ter um ataque do coração. A filha pequena trabalha como caixa, traz um câmbiozinho para dentro de casa. E a Maria faz o que vira de cabeça para baixo para fazer um dinheiro, faz aquele sacolezinho para vender, faz as coisinhas dela no meio da pobreza para tentar manter. Mas quando ele deu aquela notícia, meu Deus do céu, eu fiquei, cara, por quê? Tu não tá vendo que isso não era a hora de fazer isso? Quem sou eu agora ficar dando conselho como se fosse meu filho? No final das contas, a criança nasceu, a gente viu lá, bebezinho, lindo, maravilhoso, a alegria, a Maria cuida muito bem, mas ele largou a faculdade. E ele sabia que ele trabalha numa fábrica lá, ganhando $300 por mês, e ele viu os engenheiros de produção que ganhavam 2.000, 1.500, a diferença é brutal. Aí a gente fala, por que existe desigualdade? Faltou determinação, faltou disciplina, faltou vontade, faltou, não quero namorada agora não, agora não é hora, lá na frente eu vou me casar, agora eu vou focar na minha profissão. Faltou tanta coisa que no final das contas nos arrasta para baixo. Isso não é uma crítica, gente. Cada um tem sua vida, isso não é uma crítica, entendeu? Alarme? Alarme. Então, Ele está dizendo babaca. então, seguindo, a gente vai cair na riqueza. E na pergunta 811, será possível e já teria existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, e nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais isto? No caso aqui, já existia o pensamento. Marx veio depois, obviamente, mas ele é meio contemporâneo com Kardec, né? Nasceu mais ou menos um pouco depois de Kardec. Então, esse pensamento já estava em voga, né? A noção do comunismo, de igualar todo mundo em relação a tentando eliminar a pobreza e tudo mais. E Kardec faz essa pergunta dos espíritos. No entanto, há homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade. O que pensar disso? E aí os espíritos falam, são sistemáticos, esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo, desfeita pelas forças das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. O que ele quis dizer com em curto prazo se desfeita a força das coisas? É como isso que a gente fala aqui de vez em quando. Pega uma quantia X, pega toda a riqueza do mundo e divide pelo número de pessoas que tem na Terra. Em 6 meses, 1 ano, no máximo, está tudo desigual de novo. Porque cada um vai fazer o que quer com aquele dinheiro. Vai ter o wise que vai guardar, que vai investir, que vai fazer crescer. Vai ter o outro que vai gastar tudo em besteira e quando vai ver tá pobre de novo. Vai ter o outro. Eu não sei vocês aí na família de vocês. Eu tenho na minha família. Chega a ser piada. Chega a ser piada. Toda hora tá pedindo ajuda. Toda se ajuda, pede ajuda de novo. Se ajuda, pede ajuda de novo. Aí quando você vai ver, trabalha pouco. Tá toda hora na praia.
A vida tá sempre ruim, a vítima danada, né? A vida tá sempre ruim. Entendeu? Aí manda foto curtindo não sei aonde. Não tá trabalhando, não? Quem tá mandando foto? Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando e mandando dinheiro pra você curtir a vida. Tá rico, Aí é aquela vítima, não, que a vida é tão ruim, sabe? Vai te bloquear. Ô primo, como é que tá a situação aí? Não é? Então, o que adianta? E na pergunta 812, ele coloca: por que não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução dos trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem algo diferente, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Nós estamos caminhando para um futuro, não sei se vocês estão lendo muito sobre inteligência artificial e as coisas. Se fala muito num futuro na qual um salário universal, básico, mínimo, trabalhando ou não trabalhando, que todo mundo deveria receber, para que o mínimo fosse considerado, considerando o fato de que muitas profissões vão desaparecer, porque a inteligência artificial vai replace várias áreas que não vão ser mais necessárias, né? Então isso está criando um certo medo, está criando uma certa anxiety, no sentido de que vai ser o mundo dos nossos filhos ou dos nossos netos, né? Que se investiram tanto em educação, para depois lá na frente, daqui a 10, 15 anos, a coisa está indo acelerando cada vez mais rápido, vão ter degrees ou diplomas de coisas que já estão outdated, que realmente não tem mais necessidade desse knowledge, né? Então essa é uma outra realidade. Então é uma coisa que nós temos que entender para a gente poder então fazer. Agora, eu volto a dizer que é lógico que a miséria e essas diferenças sociais, ou melhor, de riqueza, faz mal quando a gente experiencia, quando a gente vê faltar, né? Quando a gente vai lá no México e eu vejo a condição que as pessoas vivem, eu levo meus filhos, já levei no Natal, de vez em quando me lembro levando o Caio, quando ele era pequenininho pela primeira vez, acho que foi com 8 anos, para ele ver. Ele que não nasceu no Brasil, né, não foi exposto ao que nós fomos expostos das diferenças. Então, para ele, foi uma coisa meio chocante para a criança. Porque ele chegou lá, como criança, foi jogar bola com os meninos, os mexicanos lá, jogando todo mundo bola na terra, lá na sujeira. Mas eu falei, agora vamos lá na casa dele para você ver como é que eles moram. E ele ficou assim impressionado. Por causa de pedaço de madeira, um tarpo, um polvo por cima, quando chove molha, lama. Ele quase achou que ele não está acampando. Não, essa é a casa dele, é para onde eles vão, que eles moram. Então fica pensando assim, poxa, por que eu nasci numa situação e essas crianças nasceram em outra, né? Então a gente entende que todos nós temos o nosso plano encarnatório. E se a gente hoje está bem financeiramente, numa boa, nós vamos um dia em outras vidas experienciar a necessidade também. Não a miséria, mas a necessidade. A miséria, no caso, seria uma expiação, uma punição, uma situação na qual algo teria que ser karmático mesmo ao ponto. Mas, em termos de evolução, a necessidade faz o quê? Gera a gente desenvolver saídas, inteligência. Porque senão a gente acomoda. A gente fica meio que naquela estagnação. Quando vem a necessidade na vida, quando vem o desafio, quando vem o obstáculo, a gente se levanta da cadeira e começa a pensar, cara, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou resolver isso aqui? Como é que eu vou... Isso que nos empurra. Se não, comfort zone total. Eu estou de bem com a vida, tá vindo dinheirinho, tá bem, como isso aqui, não sou muito... sombra e água fresca. Por isso que Jesus falou, o conhecimento te liberta. Por exemplo, se alguém aqui é rico e já sabe que é ação e reação, que a vida amanhã depende do seu hoje, e que o seu hoje foi reflexo do seu ontem. Você não vai deixar de ajudar
E aí não vai precisar ficar numa miséria total, claro que não. A gente é criado, temos todas as virtudes e período latente dentro da gente. Cada vez que a gente reencarna, a gente vai desenvolvendo e vai melhorando. Não precisa ficar pobre para ajudar o pobre. Você precisa, você vai ajudando um ao outro, porque já a consciência vai despertando para a realidade espiritual. É o modelo valores do mundo, os valores eternos, como diz o Evangelho, onde a ferrugem e a traça não corroem. É isso aí. Tem que ser isso. Graças a Deus que a gente tem. Qual que vocês querem morar? Estava primeiro. O amor e uma cabana. O meu amor na cabana. Que nada de meu amor na Ó, cabana. eu vou dizer a verdade para vocês, hein? Então, Quando eu estava no México vendo, ia fazendo as minhas reflexões, vamos lá, porque tem muito quadro hoje. eu não teria medo de uma encarnação de pobreza. Eu não teria medo. O que eu teria medo é de uma encarnação sem família. Sem pai e mãe. Isso eu teria medo. Se eu tivesse que aprender os valores da rua, se eu tivesse que, como criança ainda maleável, depender de outros que não me amam para me ensinar as coisas. Isso eu vi na Maria. Aquele porto seguro, pobre, um barraco de madeira, igual isso aí. Melhor, obviamente. Mas era o porto seguro, ali tinha amor. Às vezes você não encontra amor aqui. Aqui às vezes você vai ver nesse palácio vazio a pessoa se matando porque faltou o essencial. Família é a célula mata da sociedade. Né? Desculpa. Eu ia falar em muitos, né? A gente vê assim, muitos. A falta da. Então, nesse ponto, para mim, família é tudo. Essa casinha Família. tá igual do senhorzinho. É. Tá igualzinho a casinha dele, gente, que a gente acabou A de. gente descobriu um senhor de Conhecer. 80 anos de idade lá na colônia, anda de andador, sozinho, num negócio assim. E a dele não tem porta, ele colocou uma madeira na frente, assim. E é de blocos, né? Ele colocou tipo, emendou com madeira, assim, não é assim. Não é tem ser chão lá. também? Não. Nada, nem banheiro, né? Muito difícil. A comunidade ajuda ele. Quando fazem uma comidinha, chamam ele para comer, porque não consegue quase cozinhar de sozinho, né? Não consegue. Precisa de ajuda. É um senhor, por muito menos, já tinha um acompanhante ali. Ele não consegue andar direito, vai andar daqui até o fim da rua, mora não sei quantas horas. Não dá. A gente tá dando comida pra ele também, mas sem família não é muito justificação. E, obviamente, gente, que essas desigualdades, no caso a desigualdade moral, é fruto do crescimento espiritual que todos nós, cada um, tem, né, seu objetivo, a sua vontade, e nós não nos igualamos nesse quesito. Então ele coloca como marcha do progresso. Na pergunta 779, a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas um fruto de um ensinamento? Coloca, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Daí, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. E na 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não, decorre deste, mas sempre o segue imediatamente. Você vê que agora, Mas nem sempre, certo? você vê que agora, se a gente olhar o avanço da sociedade, temos tecnologia nos últimos 150 anos para agora, meu Deus, foi muito rápido. Meu pai é de 1922, ele veio só com o rádio, era o rádio e o telégrafo. Aí depois começou a vir telefone, televisão. Quando chegou no computador, já não queria nem mais saber de aprender mais. Eu falei, pô, vai te mostrar um negócio, não, você já tinha um modo para mim. E hoje em dia você vê o pessoal todo já social media e não sei o quê, e agora vai vir o AI e tantas coisas muito rapidamente. As crianças já vão com o celular na mão. Eu não sei se é bom ou é ruim, né? Aí já é outro assunto, Conversa. né? Demais sobre. A gente de 40 anos, a gente experienciou essa mudança muito rápida, né? Tipo, de 40 anos.
nessa fase. Foi muito rápido, não tinha celular. Era o telefone de escada, depois o telefone de botão, depois o celular, depois isso aqui, computador, papapá, internet. Foi tudo muito rápido em 40 anos. Quem é do Brasil então sabe, até quando aqui já tinha telefone, no Brasil quem tinha telefone era rico, tinha comprado um telefone. Não tinha telefone, encontrava meus amigos na escola e falava, ó, a tal hora e tal lugar a gente se encontra. E eu não tinha como checar se ia ou não ia. A hora que aparecia. Não tinha celular pra depois confirmar. cartão, depois não sei o que, a gente nessa fase de Tinha orelhão. Tinha orelhão. Você pensar em 40 anos foi muita coisa. Hoje em Agora dia já você tá manda com 10 mensagens até chegar no encontro, não consegue nem dirigir direito. Depois pim, E pim, ainda você se tá chegando, pede. você tá. E ainda se pede, não chega. Né? Tinha um monte às vezes, né? Acho que a gente tem que voltar ao orelhão. Mas o progresso intelectual, que avançou tão rapidamente nesse tempo todo, mas a gente sabe que o progresso moral é devagar. É individual e ele é coletivo. Mas a tecnologia ajudou também. Em que sentido? Nós já estamos mais informados, conectados, né? Você vê que as coisas que acontecem do outro lado do planeta a gente já está sabendo agora, né? Então tudo isso daí realmente deu um avanço para que a gente crescesse. E essa troca de informação, de saber como povos vivem em outro lugar, né? Tem que entender que, as sociedades, quando elas eram completamente isoladas, o crescimento era um crescimento mais lento. Depois que começou com as navegações portuguesas e espanholas, com a tecnologia das naus e poder atravessar os mares, a gente começou a ir para as Índias, começou a ir para outros lugares, começou a ver culturas diferentes, coisas diferentes, e tudo aquilo ali começou a crescer para que hoje, então, aquele exchange de ideias, de informação, de tecnologia, hoje em dia culminou no que é hoje. Eu acho que com a tecnologia, o problema de um país não é só o problema mais daquele país, porque o mundo inteiro vê. E aí você tem uniões de países que se intrometem naquilo, que entram, que, sabe, exigem, pedem. Então, passa a ser um problema geral. A Terra virou uma comunidade mais unida. Antes era cada um por si, todo mundo isolado. Agora Progresso moral. Você vê esse problema lá do Rio Grande do Sul, quanta gente ajudando, que bonito. Gente de todo lugar do planeta. E se não fosse a tecnologia, a gente não teria noção Exatamente. da gravidade do problema. Ele disse que aqui é uma réplica pobre do mundo espiritual. Réplica pobre. Imagina quanta gente ainda vai aprender. Então, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Né? Esse avanço todo que a gente está tendo, como isso pode? Dessa maneira que a gente está conversando. Fazendo compreensíveis o bem e o mal, hoje em dia ninguém mais tem desculpa de falar assim, então saber sobre determinadas coisas hoje em dia ficou muito mais fácil. No passado, gente, só quem sabia ler e escrever, se você voltar aí 400 anos, 500 anos, nossa, era uma porcentagem desse tamanho, não tinha escola não. Era só os iniciados ali da religião, dos religiosos que liam e poucos aprendiam. Ou os mais abastados, que tinham condição de ter professores, tutores que iam em casa, ensinavam, escola. Não, aquela ideia de Pestalozzi, que depois eventualmente culminou com as ideias de educação a nível mais infantil, isso aí veio bem mais tarde. Então é lógico que a gente, desenvolvendo o intelecto, aprendendo mais e mais sobre o que nos rege, sobre as leis que nos regem e tudo mais, a gente vai poder escolher, vai poder realmente se desenvolver melhor. E o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Hoje em dia, quem faz uma coisa errada sabendo, né, não tem mais desculpa. Né? A gente não sabia antes, é uma coisa, né? Agora a gente já está sabendo. A gente tem que cuidar disso aí. Pode fugir da lei do homem, mas da lei de Deus é impossível. Está na consciência. Isso aqui é legal. Isso aí a gente leva com a gente. Então é isso, gente. Para a gente concluir, sei que a gente não veio com nenhuma resposta ou nenhuma fórmula mágica para terminar com a desigualdade, mas pelo menos a gente entende o que é para a gente sair daqui. Não que a gente vá sair daqui, que eu já vi muito espírita que vem aqui no início e acha que tudo é karma. Aí vê o pessoa caído ali, mendigo, não vou ajudar não, que isso é karma. Eu vou aqui, tá pagando, então eu vou ajudar, que eu vou estar interferindo no karma. Não é isso. Jesus nunca chegou e falou assim, não ajuda. A caridade
é a caridade. Você Aí, vai isso executar não é ela do espiritismo. ao teu Não é fora alcance. da religião, é fora da caridade que não tem. E o que ele fizer com o que você deu, com o que você ajudou, é ele. Você fez a tua parte. Se realmente, karmaticamente, é para ele passar uma vida de penúria, você vai dar ali o dinheiro, daqui a pouco acabou o dinheiro. Depois tu ajuda de novo, daqui a pouco se afunda de novo. Não adianta. É quase que magneticamente a coisa não vai para frente. Se for para comer, é culpa dela. Então a gente não é pensando dessa maneira que a gente vai deixar de fazer a nossa parte, de ajudar no que a gente pode fazer. Né? Falta de colo, eu digo essas crianças fazendo tanta mal. É falta de colo, gente, é falta de amor. Primeiro o colo, depois o remédio ou a lição. Colo. Então, para concluir, no mundo de provas e expiações, as desigualdades se mostram mais aparentes e muitas vezes contrastam com o sentimento de justiça. Mas a justiça é perfeita. E estamos todos, sem exceção, regidos por ela. Cabe a nós, no entanto, nos esforçarmos na construção de um mundo melhor, quando o amor reinar no coração dos homens e o orgulho não fizer mais morada, aí então o início da nova era se consolidará na Terra. Estamos chegando lá, hein? A gente vê muita coisa ruim ainda, a gente vê, escuta, fala, mas a gente está bem melhor do que a gente já foi. Engraçado que essa semana, ontem, eu conversei com o Paulo sobre isso, que eu não vi a evolução. Como é difícil a gente ver a evolução. Como é difícil ver que as coisas não estão acontecendo, porque o povo é o problema e a solução da Terra. E aí a gente fica nessa, troquei uma boa ideia com o Paulo sobre isso aí. É só ler há 2000 anos que você vai ver a Não, evolução. mas eu tô falando tipo assim, mas há 2000 anos existe uma evolução, existe, mas como a gente tem um conhecimento muito maior que a gente não tinha lá em 2000 anos, por que essa demora? Por que essa dificuldade de ir para frente? Por que esses pensamentos retrógrados de muitas coisas? O meu questionamento era, a minha conversa com ele foi nesse sentido. Falando. Mas o que acontece também é muito da nossa percepção, aquele negócio do copo cheio, copo meio vazio, meio... A gente está no bad mood, tá tudo ruim. Todo mundo está caindo aos pedaços. Se a gente está alegre, a gente começa a ver as coisas positivas que também estão acontecendo. A gente tem que buscar isso. As coisas positivas não são tão à vista, não fazem o alarde. O negativo não. O negativo está na cara toda hora, bombardeando a gente. Dani, tá tudo ruim, tá tudo pior. Mas se você dig, você vai ver que, cara, tem muita gente fazendo muito bem. Muito. A gente está mudando. A gente está indo para um lugar melhor assim. Vai ter essas coisas gritantes? Vai. Ainda vão ter por um tempo. Mas a Terra, como uma psicosfera geral de todos os habitantes, está subindo um patamar. E isso daí, se Deus quiser, a gente vai ter condição de experienciar isso aí. Não nessa vida, tá? Não vamos nos iludir. Não nessa vida. Mas vamos botar mais algumas vidas aí para frente. Se Deus quiser, a gente vai Mas ver. nessa vida a gente já experienciou bastante. Então a gente não precisa também só olhar para frente no sentido de que a gente não vai ver essa transição planetária, mas nós estamos no processo da transição planetária há muito tempo. Então nós já experienciamos toda a nossa E começou vida, com a ele. melhora que já existe hoje. Começou com 2000 anos, começou com ele com a revolução. Vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá. Vai. Já está vivendo. Não sei como voltar. Então é isso aí, gente. Vamos